Olá, Mauro, bem-vindo. Já já o Antônio está chegando aí, Antônio, beleza? Rose, bem-vinda. Vamos aqui colocar agora. Estamos juntos aí, conectando. Opa, Antônio Carlos, bem-vindo. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Rafael? Agora sim, tudo bom, cara? Tudo bem, graças a Deus. Tamo junto. Olha aí. Boa noite, Marcelo. Tu falou que tu sabia? Bi, Rose, boa noite. Paulo, boa noite. Rapidinho, me deem 2 minutinhos. Olá, Marcelo. Grande Almeida. Ó, começou aqui. E aqui são os ajustes finais, Pronto. preparando essa live fantástica. Tem minha esposa aqui. Deixa carregando seu celular. Deixa carregando, porque senão vai acabar a bateria. Minha esposa aqui vai gravar live. Ela Tá? tá colocando aí no carregador o celular dela. E que é 2 minutos no máximo a gente começa, que a gente tem que valorizar a pontualidade, né? Opa, com certeza. E agora as agendas estão disputadíssimas, né? O tempo de live é todo o tempo agora. Exatamente. Vamos lá então, começamos, vamos lá. Opa. Vamos lá, Rafael. Tu começa com os perfis comportamentais, então? Posso começar, tá ótimo. Pensei que você ia puxar aí, mas vamos lá. Gente, boa noite. Hoje a gente Começa? vai falar um pouquinho de. Oi? Você quer que eu comece? Pode contextualizar. Então vamos lá. Pessoal, nós vamos falar sobre os perfis comportamentais aí da ferramenta DISC aplicada às empresas familiares. Para isso, a gente trouxe uma ferramenta de empresas familiares, que é o modelo dos 3 círculos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que modelo de 3 círculos é esse. É uma ferramenta que foi criada pelo John Davis, que é o maior especialista em empresas familiares do mundo. Durante 21 anos, ele foi professor da Universidade de Harvard. Em 2018, ele saiu de Harvard e foi para o MIT. Então, eu acho que é uma ferramenta muito bacana que ajuda a explicar muito as várias dinâmicas que acontecem no relacionamento entre executivos, colaboradores, familiares, acionistas, entre diferentes stakeholders que trabalham dentro da empresa familiar. E a gente vai fazer um paralelo aí com os perfis comportamentais. Eu começo aqui com a ferramenta, então, Rafael, ou você quer começar com os perfis comportamentais? Posso falar Depois... rapidinho sobre os perfis, depois a gente faz o gancho. Então, vamos lá. Comece, então, aí. A segunda Então, parte. contextualizando um pouquinho, né? A gente trabalha aí baseado na metodologia DISC, uma metodologia de mais de 90 anos já no mercado. É consolidada mundialmente através da aplicação em instituições, empresas, enfim, processo de desenvolvimento humano, recrutamento, enfim, toda parte que possa ajudar na identificação do perfil comportamental das pessoas. Quando a gente fala de perfil comportamental, é o conjunto de comportamentos de cada grupo de perfis, né? Então, existem 4 grandes grupos baseados no DISC, né, que a gente classifica aí como dominância, influência, estabilidade e conformidade, e que a gente carinhosamente na ferramenta nomina aí como executores, comunicadores, planejadores e analistas. A gente vai falar um pouco ao longo, né, do paralelo que o Antônio vai fazer com a questão das empresas familiares, sobre cada um desses perfis e como é que pode, né, olhar para esse cenário de mundo de empresas familiares, que é a grande maioria, né, Antônio? Você sempre comenta isso, é muito interessante lá. O Antônio tem um grupo de WhatsApp atuante também, fala muito sobre isso. A grande maioria das nossas empresas brasileiras são empresas familiares, correto? Exatamente. Cerca de 70% das empresas familiares no Brasil é familiar. Então, a gente Maioria. sabe a possibilidade de conflito, a possibilidade de necessidade de revisão de processos, a possibilidade de adequação de grupos, de equipes. Então, tratar tudo isso com um olhar de gestão comportamental, entendendo o perfil comportamental de cada um, sempre vai ser muito rico, né? Muito valoroso. Quer falar um pouquinho, Antônio, do
do processo aí da estrutura do diagrama? Vamos lá, vamos falar então aqui do modelo de 3 círculos que foi criado pelo John Davis, professor do MIT. Eu citei essa ferramenta no meu livro, A Relação entre Pai e Filho no Processo Sucessório em Empresas Familiares, lançado pela editora da FGV. Eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta, é a ferramenta dos 3 círculos. Vejam aí, o número 1 é a propriedade da empresa, onde é que estão os acionistas. O número 2 é onde estão os membros da família, mas que eles não trabalham na empresa e nem são acionistas da empresa. O número 3 são os funcionários. Olha aí o Rafael mostrando o livro. É isso aí. O número 3 são os funcionários que trabalham na empresa, mas que não são acionistas e nem membros da família. Agora imagina quando você tem, por exemplo, o número 4, quando você mistura a propriedade com família. Uma coisa, por exemplo, é um membro de uma família querer que a empresa pague mais dividendos, por exemplo, ou então tenha um prolabore mais alto, mas o cara lá do número 5, por exemplo, que é dono da empresa, mas é executivo, ou então o número 3, que é apenas executivo, ele vai dizer assim, não, a gente não pode pagar mais dividendos. A gente tem que pegar esse dinheiro e reinvestir na empresa. A empresa está precisando. Só que aí o cara lá que não trabalha diretamente na empresa, ele pode querer dizer, não, para lá, a empresa está cheia de dinheiro no caixa, vamos distribuir sim mais dividendos, bora colocar dinheiro no bolso, que isso daí não vai afetar a saúde da empresa. Mas o outro cara pode dizer, não, mas a gente tem vários planos de investimentos, a gente quer expandir mercado para a região X, Y, Z, a gente quer fazer várias coisas e não, vamos reinvestir na empresa. Agora, como é que vai se dar esse processo, essas diferenças de opiniões e de perfis entre esses mais diversos profissionais, com cada um com uma visão antagônica diferente do outro? Então, É muito legal, né? Aqui tá o livro, né? A página 27, onde apresenta aí o gráfico, né? Que o Antônio Carlos mostrou. E hoje à tarde mesmo, Antônio, eu estava relendo um pouquinho o capítulo, né? Que bacana que é, como tem material rico também, falando, né, sobre o modelo de 3 círculos. Ora, você pega nessa interseção, né, entre propriedade e empresa, e às vezes, quer dizer, dependendo muito do perfil, a articulação do desejo, do vontade, do querer, ela vai se manifestar de uma forma mais impositiva ou mais tranquila, dependendo do perfil. Se você tiver um executor ali, ele vai ter um objetivo naquilo que ele está buscando muito mais incisivo e menos político, né? O executor vai mais aos fins, né? Ele deixa os meios ali, ele está muito menos preocupado com o relacional e muito mais focado no processo, muito mais focado em chegar onde quer, aonde busca, quer dizer, qual é a expectativa dele. Então, dentro disso, a gente pode, por exemplo, pegar o oposto dele, que é o planejador, e o planejador vai tentar o quê? Buscar um movimento um pouco mais harmônico, um movimento que consiga consolidar a harmonia das pessoas, né, da equipe, da empresa como um todo, da família, né? Ele vai tentar articular para que esse movimento seja uma coisa mais serena. Certamente o analista nessa hora ele vai fazer um trabalho mais metódico, ele vai aprofundar a informação, ele vai tentar entender profundamente o cenário e buscar dados e fatos para poder articular realmente essa decisão. E a gente tem o personagem, né, que é o comunicador, que de alguma maneira ele vai sempre tentar fazer pela influência, né, que é o I do DISC, né, chegar aos objetivos dele. Então a gente percebe que em cada uma dessas posições a gente vai conseguir aí articular um conjunto de características que vai logo ser facilmente apresentado. Quer falar um pouquinho mais? vamos lá, então. É uma coisa bastante interessante que me chama a atenção aqui nesse modelo de 3 círculos é a relação do pai com o filho. Vamos lá. Que é um dos comportamentos, um dos relacionamentos mais complexos que a gente vê numa empresa familiar. Porque, olha só, o dono da empresa, ele é o número 7. Ele é dono da empresa, ele tem a propriedade, uma parte dela, pelo menos,
ele é da família e ele também é executivo. O filho, ele é o número 6, geralmente. Ele é da família e ele é executivo. E o sonho dele é ir para o número 7. Ou seja, só está faltando para ele o quê? Ser acionista da empresa. Ser um dos donos da empresa. Só está faltando para ele isso. Só que se a gente for olhar para o DISC, o que a gente vê geralmente no DISC? O dono da empresa, geralmente é um cara que é comunicador entre os 4 perfis. É aquele cara que esbanja carisma, é um cara bom de relacionamento. O filho é um outro tipo de perfil, geralmente. Ele sente a pressão de ter que suceder o pai, de substituir uma lenda do mercado, uma pessoa que é altamente respeitada. E olha a pressão que o filho sofre psicologicamente de ter que corresponder às expectativas do pai. Porque o filho tem que ter em mente que não adianta apenas ser o filho do dono. Ele tem que conquistar o espaço dele na empresa para ele poder ser valorizado pelos colaboradores e legitimado no cargo dele. Não pelo fato dele ser filho, mas pelo fato da competência dele ser suficiente para assumir o lugar do pai numa empresa. Você prepara um líder de uma hora para outra para assumir o lugar do pai na empresa? Não, você não prepara uma pessoa dessa em pouco tempo. Que eu e o Rafael, a gente pode ajudar e a gente tem experiência em trabalhar com isso. Então, isso é bastante interessante, porque isso pode haver muitas brigas, porque o filho, ele pensa de uma forma, o pai pensa de outra, o pai tem a empresa há 30, 40 anos, o filho vem de uma escola de MBA, vem com um tipo de educação e vem com ideias diferentes para dentro da empresa. Então, como é que a gente vai precisar ajustar isso e diminuir essas diferenças? Por exemplo, a Rosimeire está falando aí, os filhos precisam ser capacitados para a sucessão. Muito bem, Rosimeire. Inclusive, eu fiz um vídeo recentemente no YouTube, que o título do vídeo é Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre. Porque o que acontece? À medida que o patrimônio da empresa vai passando de geração em geração, o patrimônio vai sendo destruído, ao invés de ser construído ainda mais, ser valorizado. Só que muitas vezes a gente escuta assim, a culpa é dos filhos que não souberam administrar o patrimônio da empresa. Realmente isso acontece muito. Os filhos, muitas vezes, eles não tiveram o interesse, eles não tiveram a gana para aprender, arregaçar as mangas e meter a mão na massa. Mas será que eles tiveram um treinamento devido? Será que eles foram tratados com o cuidado necessário? É o choque de gerações, como a Rosimeire está falando aí na legenda. É isso mesmo, é o choque de gerações. Então, a gente tem que olhar os dois lados. O fundador tem que preparar os filhos, e os filhos também têm que correr atrás do seu próprio preparo. Eles também têm que ser responsáveis pelo seu próprio preparo. A preparação não é somente dentro da empresa, é dentro e fora, é dentro e fora. Agora, imagina o filho, que geralmente é um analista, Rafael. O filho é muito foi fazer engenharia, o pai também é engenheiro. Mas o pai tem uma construtora, por exemplo, uma grande construtora aqui no Rio de Janeiro, ou em qualquer cidade. Só que o pai é um engenheiro, mas é um comunicador. E o filho é um analista ali, aprendeu só números, números e números na faculdade. Como é que o DISC ele explica essa diferença aí entre o comunicador e o analista, por exemplo? Então, o que é muito bacana, né, quando a gente leva para dentro das organizações a visão de gestão comportamental, porque é aquilo, né, as empresas estão muito ligadas em competências técnicas, né, o engenheiro, o analista, enfim, aquelas competências de mercado habituais em que nós somos formados, né, que as pessoas buscam lá suas formações. Mas as chamadas soft skills, elas são muito pouco esclarecidas, né? Há pouca cultura de gestão comportamental implantada nas empresas. E quando você pega uma empresa familiar, que ela está em cima está cunhada, né, através, como você falou, né, de um líder, através de um pensamento, através de um propósito, através de uma vertente ideológica, através, enfim, de um sucesso, de uma história até de sucesso, né? Isso fica um pouco cristalizado, né? E aí você traz uma coisa como gestão comportamental, e a pessoa diz, o que é isso aqui? E o bacana, ao aplicar a técnica, ao trazer as pessoas para uma conversa comum,
é que há uma constatação do valor que isso pode acontecer para o grupo por conta de perceber que as diferenças nada mais são do que complementaridades. Então, aquele pai que tem um perfil mais articulado, mais comunicador e tal, e que não é muito ali de ficar na análise, né, como você falou lá do filho analítico, ele vai perceber que aquele filho analítico tem um outro atributo que não era o perfil dele. E de que forma ele pode colaborar com o filho com o que ele tem, né, impregnando, levando, articulando, conduzindo, e de que forma também capturar aquelas características que o filho traz que ele não teve. Então, de que maneira também, e aí é muito importante essa questão da posição, né? O cara pode ser sócio, pode ser herdeiro, mas o que, que o cara vai fazer? Então, quando a gente olha para efeito de comportamento, o comportamento ele ajuda muito a definir que posição é melhor. Então, o cara, por exemplo, esse filho comunicador, se ele é naturalmente um comunicador, ele é um comunicador alto, ele é muito, ele é um analista alto, ele é muito analista, ele vai ser mais introspecto. Ele vai ser um cara mais voltado a uma análise, a um trabalho profundo de qualitativo, uma coisa que talvez ele seja o cara para planejamento estratégico, talvez ele não seja o cara para comunicar com a galera. Né? Aquilo que você fala é um pouco um paradigma na cabeça, né? Pô, aquela imagem do paizão que passa e comunica tal. Esse cara talvez não consiga exercer exatamente aquilo da forma que o pai exercia. E tudo bem, né? Tudo bem porque são perfis comportamentais diferentes. E aí é onde você despressuriza, mais numa relação de pai e filho, onde você despressuriza a chamada diferença, mostrando que essas diferenças nada mais são que complementaridades, características que podem ser não combatidas, mas somadas para fazer mais valor para a organização. Isso é que é o maior barato, quando a gente leva esse negócio para dentro das empresas. Isso daí é sensacional, né? A gente tem vários insights e soluções. Vamos ler aqui os comentários das pessoas. Vamos. MJSA Consultoria disse assim: hoje em dia, eu já vejo casos em que os filhos melhoram as empresas que os pais construíram. Exemplo atual é a Casas Pedro. Casas Pedro, para quem não sabe, quem está assistindo a gente não é do Rio de Janeiro, é uma empresa aqui do Rio de Janeiro que vende castanhas, cereais, é uma grande rede de empresa familiar aqui do Rio de Janeiro. Realmente, isso que ela falou, o que a pessoa aqui falou é muito salutar. Eu tenho um amigo que ele me pediu para eu enviar para ele alguns cases de empresas que ele desconhece, empresas onde a segunda geração melhorou significativamente o que a primeira geração fez. Porque na mentalidade dele, a segunda geração apenas procurava manter o que a primeira geração havia feito. Não, eu mandei vários casos para ele, por exemplo, a Lupo e a Hering, que chegaram a abrir capital na Bolsa de Valores e até hoje tem capital na Bolsa, só foram mesmo se tornar essas empresas de capital aberto lá pela quarta geração. Não foi nem na segunda, foi lá pela quarta. E existem estatísticas que dizem que apenas 5% das empresas familiares chegam na terceira geração. Agora, se 5% das empresas chegam na terceira geração, imagina a quantidade que chega na quarta. Então, isso daí é um feito raríssimo. A Gerdau nem se fala. Quando o André Gerdau assumiu a Gerdau se tornou ainda do que o Jorge Gerdau havia feito. Foi uma outra empresa que a segunda geração melhorou bastante a empresa. Está funcionando aí, Rafael, novamente? Só a minha... Deu uma travadinha, mas continuou. Eu não sei se fui eu ou você que travou aqui. Eu acho que o Antônio está oscilando um pouquinho lá. Mas vamos falando aqui, Antônio, se você voltando aí, a gente continua. Marcelo, obrigado pelo comentário. Rose. Opa. Rosemary falou aqui, fundamental ter o perfil comportamental tanto para a seleção quanto para a carreira na empresa. Esse conhecimento evitaria muito conflito. Seu áudio está fora. Seu áudio, eu não ouço. O seu áudio, para mim, caiu. O Antônio deve ter tido um probleminha com a internet dele lá. Vamos falando aqui. Então, Rose, estava falando aqui, né? Fundamental ter perfil comportamental para seleção e para carreira. Esse conhecimento evitaria muito conflito e proporcionaria produtividade.
Com certeza absoluta, a produtividade é aquilo que o empresário compra quando ele traz gestão. É um pouco complicado para que o empresário aceite com tranquilidade isso, mas o Antônio está pedindo de novo aqui. É muito, muito, muito positivo e produtivo, né, utilizar a gestão comportamental. Quer dizer, quando eu mapeio as pessoas no processo seletivo, quando eu mapeio as pessoas no processo de arquitetura de equipes, quando eu mapeio as pessoas para composição de cargos, eu estou fazendo uma gestão mais assertiva e a gente sabe que essa gestão mais assertiva, ela reduz custo, ela aumenta a produtividade, ela aumenta bem-estar, né? Diminui conflito. Então, uma série de fatores que certamente vão refletir no resultado financeiro da organização. Antônio, bem-vindo de volta. É isso. Continua, meu amigo. Vamos lá. Pois é, né? Minha internet estava funcionando bem todos os dias da semana. Foi falhar justamente aqui na nossa live, Rafael. Mas, enfim, eu venho usando direto o Instagram, Zoom. Os Mas recursos agora... estão muito concorridos esses dias. Vamos lá. Então, tem vários casos de empresas familiares que melhoraram significativamente na segunda geração ou na terceira geração da organização. É algo simplesmente surreal o que a segunda geração pode fazer e a terceira. A gente não pode subestimar nunca a capacidade de um filho substituir uma lenda. Que a gente acha que com mudanças na gestão, porque mudança de liderança é a mudança mais delicada que existe. Não é à toa que a sucessão é o momento mais importante na vida de uma empresa familiar. Então, geralmente, as pessoas ficam muito céticas. Será que vai dar certo a mudança, tirar o fundador tal para colocar o filho dele? Porque o fundador ele é tão bom, mas tão bom que é difícil encontrar uma pessoa igualmente qualificada. Mas foi como você falou antes. Não precisa ser igual. O filho ele pode ter o próprio estilo dele que ele vai corresponder às expectativas. Então, um outro assunto bem interessante que eu trouxe, Rafael, para a gente conversar é sobre planejamento, é sobre esse outro perfil do DISC. Que o brasileiro ele não tem o costume de planejar a sucessão, de fazer planejamento. Eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas da disciplina de planejamento estratégico. O que eu costumo dizer nas minhas aulas? Que o brasileiro ele não gosta de planejar. Nós brasileiros somos conhecidos pelos gringos como ótimos executores, mas como péssimos planejadores. É por isso que o brasileiro passa muito tempo fazendo retrabalho e dando um jeitinho nas coisas até elas funcionarem. Porque a gente não planeja. Diferente do japonês. O japonês passa metade do tempo dele planejando. Porque a execução tem que ser rápida, ele tem que gastar pouco tempo na execução, porque a execução tem que ser perfeita e com o menor custo possível. É uma outra cultura totalmente diferente. Exatamente. A gente tem um problema nessa ausência de planejamento da sucessão, porque, Rafael, eu ouço muitos empresários dizerem assim, vamos fazer a sucessão naturalmente. Essa daí é uma objeção que eu encontro bastante. Para fazer a sucessão naturalmente. O que significa naturalmente? O meu filho vai trabalhando aqui na empresa, ele vai vendo a empresa como ela funciona, e de repente ele já está do meu lado, participando das minhas reuniões, ele já está participando de tudo, olhando como os departamentos funcionam, e em um belo dia ele assume minha empresa. Ou então acontece de casos de morte abrupta assim do fundador, aí os filhos rapidamente precisam assumir a empresa, totalmente despreparados, aí foi feita uma sucessão natural. Então, a questão da ausência do planejamento ela é muito ruim. Já ouvi também empresas dizerem assim, bora deixar para fazer o planejamento mais para frente, quando for o momento. Eu falei, não, de novo, você não prepara um líder de uma hora para outra, você prepara com antecedência. Então, não deixe para fazer a sucessão, o planejamento dela em cima da hora. Como é que tu vê, Rafael, em relação a isso, a essa ausência de planejadores que há nas empresas? Assim, não que não existam planejadores, existem. Mas a nossa cultura é muito mais de comunicadores. O brasileiro é muito mais... entre os 4 perfis do disco, o brasileiro é muito mais comunicador. E a gente vê não tanto os outros perfis. E o planejamento é um dos que eu mais vejo ausência nas empresas. Como é que tu vê isso? Quais são as desvantagens disso para as empresas? Como é que isso pode ser contornado, solucionado? O que tu acha? É muito legal esse teu ponto, porque, na verdade,
se a gente olhar assim, em termos globais, né, o brasileiro predominantemente comunicador. O perfil mais presente no Brasil é comunicador. Por isso que a gente tem aquela fama de brasileiro é caloroso, é amável, é muito relacional, né? E o comunicador é tudo isso. O japonês é analista, né? Predominantemente analista. O americano é predominantemente executor, né? Então, cada povo, cada nação acaba aparecendo aí um pouquinho daquilo que a gente já percebe, né, intuitivamente, mas a gente vê confirmar realmente por estatísticas de mapeamento de perfil comportamental que existem aí disponíveis. Mas, falando assim do brasileiro, o que a gente percebe, assim, as organizações mais estruturadas, que têm uma batida já mais rigorosa, que entendem, né, a necessidade e tal, e que fazem isso já de muitos anos, de uma forma mais formal e dentro de métodos, né? A gente tem aí a escola do Falcone, né, que várias organizações seguiram, né? E aí eles têm matrizes de estruturas técnicas para que se utilize o planejamento adequado, para que haja um monitoramento de consistência numérica, indicadores, enfim, toda uma tratativa. Mas a cultura do brasileiro é muito de mão na massa, que é essa coisa de comunicar e fazer, né, que tem muito a pegada de vamos, vamos, vamos. Então, acho que o brasileiro é muito criativo, o brasileiro é muito ele é virador, ele safo, né? Mas é toda essa característica que não é muito à mão, né, do planejador. Quer dizer, o planejador ele traz o autêntico planejador, falando de perfil, né, ele traz uma estabilidade muito maior e uma vontade de que a harmonia permaneça, né? E a gente, dado até o nosso mercado, né, que é um mercado de muito solavanco, de muito alto e baixo, né? Historicamente, se você analisar as crises que a gente já enfrentou, as dificuldades que nós já tivemos, estamos passando agora por essa questão do coronavírus, e eu acho que o brasileiro é um dos melhores povos do mundo a superar essas dificuldades, porque ele é talhado para enfrentar desafios, ele é talhado para incêndio, para reconstrução, para isso tudo, mas ele traz menos essa característica do planejamento. Então, esse é um ponto que, sabendo que não está tão presente, né, ou não está fortemente enraizado na nossa cultura, nós devemos, enquanto líderes, né, organizacionais das nossas empresas, enfim, até das nossas famílias, tentar trazer isso à mesa, né? Nós precisamos planejar mais. É interessante, Antônio, eu vou trazer um exemplo agora para esses dias, né, de recolhimento. Estou aqui com parte da família, que a gente se recolheu tal, e aí vamos ficar aqui, cada um tentando ocupar o espaço sem incomodar os outros. E uma das primeiras coisas que fizemos foi uma folhinha com o dia a dia de cada um. Ó. Daqui a aqui eu vou falar com o cliente, daqui a aqui eu vou fazer live, daqui a aqui eu vou parar para respirar, daqui a aqui eu vou tomar um café. Fazer um planejamento desse dia a dia. Quantas pessoas estão fazendo um planejamento agora, né, dos seus dias, dos seus movimentos, sabendo que vão estar confinadas, que vão estar fazendo. Então, assim, desde esse pequeno planejamento ao planejamento empresarial de grandes companhias multinacionais, isso é uma cultura. A cultura de planejamento não é usual para o brasileiro incondicionalmente, né? Para todos os perfis. Lógico que nós temos aí o planejador e o analista mais voltados ao detalhe, à característica da análise, do entendimento, da organização, da legislação, da regra, da norma. Esses dois perfis, né, planejador e analista, eles estão muito mais propensos a isso. Mas a gente predomina em comunicação e execução, e por esse motivo é que, à luz de perfil comportamental, a gente tem esse jeitão aí. É isso aí, Rafael. Deixa eu dar aqui mandar um abraço aqui para o Ricardo, que entrou aqui na nossa live. Grande abraço aí, Ricardo, falando aqui, Antônio, melhor coach. É isso aí, obrigado pelo carinho. Opa, olha aí. É isso aí, a consultoria falando aqui. Aliás, bacana. deixa eu dar um abraço aí para o Maurício Lousada também, um grande palestrante. É uma honra tê-lo aqui na live. Tem uma mensagem, olha aí. tem uma mensagem aqui bem interessante, Rafael, que diz assim: o que vai na contramão do planejamento é a ânsia pelo lucro imediato das empresas. A alta cúpula geralmente não entende um investimento a longo prazo. Perfeito. Ela tocou numa outra coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, nas minhas aulas de FGV. O Brasil é um país de curto prazo ou longo prazo? É um país de curto prazo. Tem gente que diz que é de curtíssimo prazo. Não é um longo prazo. E para você trabalhar em empresa familiar, você tem que ter uma visão de longo prazo. Por exemplo, tem pesquisas científicas que já comprovaram que as empresas familiares têm resultados melhores que as empresas não familiares. Olha só, as empresas familiares sempre são vistas por seus problemas, pelas suas bagunças, conflitos, enfim, essas coisas que a mídia adora noticiar, mas não.
as empresas familiares têm melhores resultados do que as empresas não familiares. Por que isso? Por causa dessa visão de longo prazo que foi citada aqui pelo colega, aqui na legenda, aqui no comentário dele. Porque a empresa familiar, ela visa muito mais o longo prazo do que uma empresa não familiar. Uma empresa não familiar, ela é muito mais imediatista, ela é muito mais para agora, né? Tem que ser aqui, agora e pronto. E, Rafael, me corrija se eu estiver errado, você que é um especialista em DISC aí. A visão de curto prazo seria mais do executor e relacional e de longo prazo seria mais do analista e do planejamento? Seria isso ou como é que seria isso aí? O DISC são 4 eixos, mas você pode dividir em 2 grandes grupos que trazem alguns traços predominantes, né? Então você tem aí a dominância e a influência que estão de um lado, são mais relacionais, mais externos, mais expositivos, de mais ação, de mais comunicação. E o planejador e o analista, né, que é a estabilidade e a conformidade, que são realmente mais voltados a toda essa estrutura. Mas eu acho que a palavra, Antônio, que você estava falando aí, é a questão da sustentabilidade, né? O capitalismo desenfreado não enxerga isso, e o que me dá esperança é que a gente percebe que há uma fala, há um coro com relação a propósito. E as empresas conscientes, né, elas sabem que não é uma fruta que você pega, chupa ali o suco e joga no final e acabou. Não, não é isso. A empresa, a organização, ela tem que ter essa chamada sustentabilidade, a rentabilidade com a viabilidade de perpetuar o negócio, de crescimento, de avançar, de servir a comunidade, de ser algo maior do que apenas o lucro. Isso a gente já percebe, né, empresários maravilhosos aí com essa visão e com essa percepção. Então é bacana porque quando nessa hora você associa a gestão comportamental, quando você consegue trazer gestão comportamental para a cultura das organizações, ou seja, além de tudo que aquele gestor tem na cultura da sua empresa, ele considera também olhar as pessoas de uma forma distinta para estabelecer uma comunicação diferenciada, para estabelecer processos que toquem as pessoas da melhor maneira como cada uma das pessoas são. Né? Nós não somos máquinas lineares, iguaizinhas, produzidas em séries. Não, nós somos pessoas diferentes. E cada um de nós é uma singularidade. Mas, no geral, 4 grandes grupos podem ser tratados. E a gente pode criar um conjunto de procedimentos individualizados para cada um desses grupos. E isso é que é tão bacana em gestão comportamental. Né? Essas chamadas soft skills, né? Você entender essas características de personalidade e lidar com elas de uma maneira melhor, certamente garante essa chamada sustentabilidade de uma forma mais plena, com certeza. É isso aí, que bacana. A Rosimeire escreveu uma coisa super legal aqui, que eu adorei. A empresa que trabalha a sucessão familiar de forma técnica e emocional tem 90% de ser bem-sucedida. Excelente. Ela falou uma coisa fundamental, técnica e emocional. Ou seja, foi o que o Rafael falou anteriormente. Hard skills, a parte técnica, e as soft skills, que é a parte emocional. Inclusive, eu também fiz um vídeo no YouTube falando sobre as hard e soft skills nas empresas familiares, lá no meu canal do YouTube. Excelente, perfeito. É isso mesmo, né, Rafael? Com certeza. E é importante lembrar que uma determinada competência técnica ela é mais aderente a uma determinada competência comportamental. Então, por exemplo, né, você pega lá um cara que depende da oratória. Você pode desenvolver oratória em qualquer perfil. Os 4 perfis podem desenvolver oratória. Mas você tem os perfis que naturalmente vão entregar a oratória com muito mais facilidade. Sabe aquela pessoa que, para falar, treme mais, fica mais nervosa, mais preocupada, fica com mais medo de errar? Ela tem uma característica que a deixa um pouco mais distante e que, para isso, você pode desenvolvê-la de uma outra maneira, com um pouco mais de tranquilidade. Quando você sabe que o perfil dela é aquele perfil, você já vai tratar esse aspecto com ela de uma outra maneira ou até, eventualmente, usá-la de uma outra forma. Para um trabalho de análise, para um trabalho de aprofundamento técnico, para um trabalho de muita qualidade, para trabalhos que tenham mais a ver com aquele perfil. Por outro lado, você pega aquela pessoa que fluidamente consegue se comunicar, falar, expor, essa vai ter muito mais fazer, ela vai ser muito influenciadora, ela vai capitalizar, ela vai arrebanhar aquilo ali. Então, é muito importante essa questão, né, de você olhar e tentar fazer uma escalação adequada. Né? O que é um bom técnico de futebol? Né? Vamos falar aqui da paixão do brasileiro. O bom técnico de futebol é aquele cara que sabe colocar as pessoas, sabe estimular as pessoas, ele conhece os talentos daquelas pessoas, as características, e ele usa isso muito bem. Então, o gestor, à luz de gestão comportamental, é aquele que utiliza
dessa metodologia para também, na organização, fazer uma harmonia melhor e provocar ali uma sintonia, né? Mais harmonia vai gerar certamente mais produtividade também. Muito bem. O Vitor fez uma pergunta aqui de fundamental importância. É o núcleo central de uma empresa familiar. Como planejar a sucessão na prática? Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão de reais. $1 milhão. Olha, Vitor, primeiramente, o planejamento da sucessão depende de empresa para empresa. A gente não pode trazer... Travou de novo aí, Rafael? Travou um pouquinho, mas só repetindo aqui o que você falou, é que não existe um planejamento fechado. Até aí foi. Tá dando uma falhazinha. O áudio não chegou. Vai chegar. Vou falando um pouquinho enquanto você ajusta o teu áudio aí. Vamos lá, não está entrando ainda. Quando entrar, eu te falo, entrou. Tá? Tenta ajustar aí. Eu vou seguindo aqui. Falando um pouquinho dessa questão, né, da sucessão ideal, falando à luz de gestão comportamental, acho que é muito importante a tranquilidade, né, tanto daquele que já é um empresário, compreender bem as diferenças, né? Ainda mais se tratando de pai e filho, que podem haver outras questões, né? Família, a gente sabe que às vezes existe algum conflito, alguma desavença, alguma diferença, e muitas vezes até essa diferença ela pode se apresentar por conta dos perfis diferentes. Né? Então você pega lá um pai autoexecutor e um filho autoplanejador, eles vão ser exatamente opostos. Esses perfis opostos, eles podem sentir um impacto. Primeira coisa necessária para que eles compreendam é que eles são estruturalmente perfis diferentes. Eles têm características próprias e um dá mais valor a uma coisa e outro dá mais valor a outra coisa. Compreender essa estrutura é o passo inicial para a aceitação da estrutura emocional do outro, entendendo a estrutura emocional, principalmente no caso, é lógico, né, acho que o mais velho, né, buscando aí fazer o processo sucessório, né, ele dimensionar um trabalho à luz de que aquele perfil vai estar mais aderente. Eu acho que o que acontece, Antônio Carlos, aí você vai ser melhor do que eu para dizer, mas assim, me parece que a experiência do sucesso do pai, né, do gestor lá mais antigo, ele carimba, né, como uma boa prática e ele espera isso do sucessor. E às vezes o modelo que você falou, às vezes determinado sucessor ele faz a empresa alavancar mais do que o próprio fundador. Então há de se aceitar a diferença, mas de uma forma conciliatória, de uma forma progressiva. Eu acho que é um pouquinho minha visão. Fala você agora, vê se melhorou o áudio aí. Melhorou sim, vamos lá. Um abraço aí para o Ronaldo, que acabou de entrar, um dos executivos mais fantásticos que eu já conheci na minha vida, executivo da Parmer. Seja bem-vindo aí, Ronaldo. Vamos lá, então, Rafael. Realmente, isso daí que você falou é uma coisa importante. Eu já vou voltar lá para a pergunta do Vitor, tá? Vitor, se você estiver aí com a gente ainda, vou responder a tua pergunta. Isso que o Ronaldo falou, isso que o Ronaldo não, né? O Rafael falou é fundamental, porque muitas vezes o pai projeta muitas coisas no filho, espera muitas coisas do filho, só que o filho não quer ou não pode corresponder às expectativas do pai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso para o filho não ser o que o pai quer. Isso é um pouco polêmico, a gente trabalha isso em empresa familiar, mas o filho ele tem que manter a própria identidade dele, ele tem que manter a independência dele em relação ao pai, ele tem que ter o próprio estilo dele. É claro que não tem problema copiar algumas coisas do pai ou da mãe, se a mãe for líder da empresa, isso acontece, isso é ótimo. Não tem problema nenhum copiar o estilo dos pais, eu acho que os pais são ótimos modelos para os filhos, mas os filhos também não podem abrir mão da sua autonomia para definir o seu estilo de gestão. Vamos lá. O Vitor até se manifestou aí, que eu citei o nome dele anteriormente. Vamos responder a pergunta do Vitor, que eu acho que praticamente todo o trabalho que é feito numa empresa familiar começa pela pergunta do Vitor. Como fazer o planejamento sucessório na prática? Eu estava começando a falar que isso depende de cada empresa. Não existe um formato
fechado. Olha, uma receita de bolo está aqui, o planejamento sucessório é dessa maneira que tem que fazer na empresa. Não. Isso depende do estilo da empresa, do setor de atuação dela, de quem é o fundador, de quem são os familiares que estão trabalhando na empresa. Ou seja, depende da relação de todas essas pessoas aqui no modelo de 3 círculos numa empresa familiar. Depende de quem, por exemplo, depende apenas do número 3, de quem trabalha somente na empresa, de quem é apenas funcionário. Depende apenas do número 1, de quem é apenas sócio e acionista. Depende apenas do número 2, de quem é apenas familiar. E por aí vai. Depende do número 4, de quem é sócio e de quem é família. Depende do número 7, quem é dono da empresa, quem é da família e quem trabalha na empresa. E do número 6, por exemplo, quem é da família e quem é da empresa. E o número 5, que é o dono da empresa e, ao mesmo tempo, gestor executivo da organização. Então, assim, quando eu chego numa empresa familiar, eu analiso todos esses cenários aqui. Eu analiso todas essas relações para saber como é que o planejamento sucessório pode ser montado. Aí eu coloco isso no papel e faço uma proposta para a empresa de como o planejamento sucessório ele tem que ser feito. Mas eu vou falar aqui de algumas características que geralmente, não é sempre, mas geralmente tem em comum em todos os planejamentos sucessórios. Vamos lá. Primeiro, algumas exigências que o sucessor precisa cumprir. O sucessor ele precisa fazer alguns cursos e treinamentos. Ele faz um trabalho de mentoria comigo. Inclusive, um desses treinamentos que ele vai fazer também é comigo. Eu tenho um treinamento de preparação para sucessores e eu tenho um trabalho de mentoria para ele. Ele vai cumprir com alguns pré-requisitos. Por exemplo, ele vai ter que trabalhar em alguns departamentos da empresa para ele poder conhecer a empresa como um todo, para poder assumir o lugar do pai futuramente. E algumas empresas a gente coloca uma outra regra, mas isso, de novo, não é para todas as empresas, depende de cada particularidade. Mas em algumas empresas é importante o sucessor ele ter uma experiência fora da empresa familiar, de preferência trabalhando para um concorrente. Ah, mas o concorrente não vai me aceitar. Então, dependendo da situação financeira da família, da estrutura que a família tem, a gente sugere fazer com que o sucessor vá trabalhar em outro estado, em outra cidade. Mas isso são exceções. Cada caso é um caso. Então, assim, para poder o sucessor ficar o mais seguro possível, porque quando ele assumir o lugar do pai, ele vai pensar assim, eu posso assumir o lugar do papai ou da mamãe, eu me sinto seguro, confiante, eu conheço essa empresa na palma da minha mão, eu trabalho aqui há 20 anos, há 30 anos na empresa do papai ou da mamãe, mas mesmo assim, acreditem, quando ele assumir o lugar do papai e da mamãe, ele vai ver coisas novas, ele vai ver coisas diferentes. Não tem jeito. E quando ele for ver coisas novas e diferentes, como é que ele vai se comportar? Então, ele precisa passar por várias etapas para ele poder assumir o lugar dos pais. E o planejamento de sucessão não engloba apenas os herdeiros ou os sucessores, engloba também os pais. O que os pais vão fazer? O que os pais não vão fazer? Qual é o papel deles? Até onde eles vão? Aí a gente entra com uma ideia fantástica que é da governança corporativa. O pai geralmente não quer sair da empresa, mas o filho reclama: papai, eu quero assumir o seu lugar. Não, mas o papai, espera mais um pouco, que eu vou te dar daqui a alguns anos o meu lugar. Espera. Aí o filho espera e nada. E o filho ou a filha, ambiciosos, sonhadores, que não tem nada de errado, querem assumir o lugar do papai e da mamãe. Espera. Aí a gente vai com a governança corporativa. A governança corporativa ela tem uma série de ferramentas e artifícios sensacionais que possibilita pai e filho trabalharem juntos de uma maneira harmônica, e cada um na sua área, mas ao mesmo tempo sendo líderes da empresa. Isso que é bastante bacana na governança corporativa. E a gente acha que a governança corporativa é apenas para empresas de capital aberto, está muito enganado. A governança corporativa ela pode ser totalmente aplicável para médias empresas e até para pequenas empresas. E dependendo do negócio, a gente pode dar uma forçada aí e tentar para microempresa, mas depende muito da microempresa, do potencial dela de crescimento, como é que a gente vai ajustar. Mas principalmente para pequena e média empresa, a gente pode implementar a governança corporativa, deixando o papai e filho super satisfeitos, trabalhando em conjunto. O papai ainda dentro da empresa trabalhando e o filho como principal líder da empresa. Vitor,
Espero ter respondido aí a sua pergunta. A sua pergunta, que é uma das perguntas mais importantes e delicadas numa empresa familiar. Essa pergunta do Vitor é imprescindível para a sucessão dar certo. Ela é fundamental. Não Muito é isso, bom. Rafael? Muito bom, muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando você tempera tudo isso com gestão comportamental, né, quando você traz esse item também, aí você agrega mais ainda para esse olhar mais pleno, mais completo. Né? É isso aí, com certeza. Aí o planejamento sucessório, é isso aí, Vitor. O Vitor está dizendo aqui, fantástico, esclarecedor, obrigado. É isso aí, Vitor. Um maior prazer em ajudar. E a área do Rafael é muito importante, porque para fazer o planejamento sucessório, você tem que fazer o planejamento sucessório sob o ponto de vista dos 4 perfis comportamentais. Como é que o analista faria o planejamento sucessório? Como é que o planejador faria? Como o comunicador faria? E como o executor faria? Porque se você deixa para uma pessoa fazer isso na empresa, ou fazer o planejamento natural da sucessão, as pessoas que forem fazer o planejamento, cada uma delas vai levar para o seu perfil comportamental o planejamento. E vai ser difícil fazer com que esse planejamento seja coeso. Una esses diferentes perfis comportamentais num planejamento comportamental só. Num planejamento só. É por isso que você precisa de ajuda de um especialista de fora, que tem experiência com isso. Que ele vai fazer um planejamento sucessório com as características de cada um desses perfis comportamentais, porque uma empresa ela não pode ser só analista, ela não pode ser só planejadora, só comunicadora e só executora, ela tem que ser os 4. Então, por isso que você Diversidade, precisa... né? A diversidade, tão importante para tudo, né? Se você tem um tipo só, é um perigo. E uma coisa importante de comentar, e até porque a gente está falando de sucessão e tudo mais, isso acontece muito na liderança também. Às vezes o pai, né, o gestor lá, ele gostaria, né, que o filho tivesse o perfil dele, mas o filho não tem. Da mesma forma como o gestor, às vezes, gostaria de contratar alguém com o perfil dele. E isso é um grande erro, né? Porque a diferença, justamente, ela traz essa diversidade e essa complementariedade. Então, é muito importante esse olhar para o diferente, que traz alguma coisa que não aquela mesma que ele já tem. Eu só queria chamar a atenção, Antônio Carlos, o papo está bom demais, a gente tinha uma expectativa até menor, né? Acho que a gente embalou aí. Só para a gente respeitar aquele tempo de menos de 60 minutos, talvez a gente abra ainda para perguntas. Então, para a gente conseguir ainda, antes do nosso tempo, promover também o save aí no Instagram. Não sei se você quer trazer mais algum ponto ou já abre para perguntas. Quem tiver perguntas, pessoal, vai mandando aí. Eu já venho lendo algumas perguntas e já respondendo. Então, quem tiver mais pode responder, mandando aí. Mas eu quero fazer um complemento no que o Rafael acabou de dizer, que às vezes o pai ou a mãe querem que os filhos sejam do jeito que eles querem. E às vezes a gente também quer que os outros sejam do nosso jeito e correspondam às nossas expectativas. Quando a gente começa a estudar o perfil comportamental, a ferramenta DISC, com profundidade, a gente começa a entender por que as pessoas funcionam daquele jeito. Por que elas fazem aquilo que elas fazem. E a gente começa com muita facilidade a melhorar nosso relacionamento com essas pessoas, a criar mais empatia, a criar mais conexão e principalmente engajamento. Aí a produtividade na empresa aumenta, porque tu já sabe como é que aquela pessoa vai se comportar naquela situação, ela vai se comportar de uma determinada maneira. Então você já faz alguns ajustes ou já faz um trabalho com ela para você aproveitar o máximo possível do potencial dela, para ela poder dar os resultados para a empresa. Então isso é uma ferramenta fenomenal, essa daí do DISC. Não é isso, Rafael? Podemos começar a finalizar, então? Eu acho que sim, só complementando esse último pontinho que você falou, que é interessante, né? Porque a gente fala do planejamento, que é tão importante e tal, mas quem planeja muito, né? O autoplanejador, falando dos perfis, ele gosta muito dessa estabilidade, da tranquilidade, de ter um plano, né? De acompanhar o plano, de fazer conforme o combinado. Por outro lado, também é o planejador quem é um pouco reativo à mudança. Então, quando você faz, a gente falou aí de comunicação, quando você comunica, quando você embarca as pessoas, quando você sabe que você tem um plano de mudança, você falou aí de engajamento, como é que eu vou trazer, como é que eu vou engajar pessoas que são mais, né,
comunicativa, mais soltas, mais leve, e como eu vou trazer aquelas outras mais densas, mais preocupadas. Então, conhecer cada um desses perfis é fundamental para essa questão do engajamento, para essa questão de falar para aquela pessoa da maneira que ela ouve melhor, que ela entende melhor, que ela absorve melhor aquela nova realidade. Isso também é muito bacana. O Antônio está com uma estabilidade. Opa, voltou. Voltou teu áudio, quando oscila, o áudio não volta. Mas vamos puxando aqui, ó, ver se o telefone apareceu. Vamos. O áudio. Está com uma estabilidadezinha no áudio. Pessoal, pedindo então em nome do Antônio aqui, quem tiver perguntas, muito bacana o dia de hoje, gestão comportamental em empresas familiares. É muito rico estar aqui, participar com vocês. Eu agradeço aí a todo mundo que está participando junto com a gente. O Antônio saiu aí, já está entrando novamente. Vou colocar aqui para ele abrir também as perguntas. E eu vou colocar também da mesma maneira meu telefone aqui, ó. O Antônio vai entrar. Vou colocar aqui meu número. Pessoal, eu coloquei meu número de telefone aí. Quem quiser entrar em contato para consultoria de empresas familiares, sucessão, governança corporativa. E também para quem quiser mentoria online comigo pelo Zoom. Eu faço mentoria com pessoas de todo o Brasil. Então, podem contar comigo, tá bom? Eu sou herdeiro também de empresa familiar, trabalhei com a minha família. A minha família tem um colégio e tinha uma faculdade, a faculdade foi vendida, mas a escola já tem mais de 40 anos no mercado. Então, eu conheço muito bem as dores de se trabalhar com empresa familiar e venho me dedicando a ajudar as outras empresas familiares também. E também sou professor da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho esse livro escrito que a gente mostrou aqui várias vezes ao longo da nossa live. E sem falar em experiência, já fiz treinamento até no Corinthians já. Também sou treinador da Parmeir. Também fiz a sucessão do Grupo CIS, que é a maior empresa de segurança e vigilância das regiões do Norte e Nordeste. E podem contar comigo para qualquer coisa. É isso aí, Cláudia. Cláudia também trabalha com empresas familiares. É isso aí, Cláudia. Tamo junto. Fala, Rafael. Vou fazer meu momento jabá, hein? Especialista em gestão comportamental. Depois de 40 anos na área de tecnologia, eu já tinha mais de 20 anos aí na área de terceiro setor, na parte de desenvolvimento humano. Eu conheço o DISC aí, minhas formações há mais de 10, 12 anos atrás, primeira formação que eu fiz. De uns anos para cá, tive a oportunidade de estar num negócio com mapeamento de perfil e a gente focou muito o nosso negócio nisso, é o espaço psiquismo, né? A gente tem a parte de psicologia lá, que é a minha sócia que toca, e temos a parte também de mapeamento que a gente aprofundou bastante. Tanto que agora estou fazendo aí o mestrado vai ter aí uma dissertação voltada a mapeamento de perfil, na verdade, gestão comportamental, como levar gestão comportamental para as organizações em gerais, empresas, instituições de ensino, enfim, instituições religiosas, em tudo a gente percebe que gestão comportamental é interessante. É até curioso, uma coisa que eu sempre falo, gestão comportamental a gente aplica muito para sócio e casal. É interessante como me procuram, né? Casais me procuram. Poxa, eu queria entender, queria mapear meu marido, queria mapear minha esposa, e sócios também, né? Quais sócios querem entender como é que é, quem é o outro, tal. Então, fica mais claro, fica mais límpido, mais compreensível, né? A característica de cada um. É isso aí, nosso jabá foi. Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. Fico feliz aí de vocês terem gostado. Estou gostando aí dos comentários de vocês. Um maior prazer. E se alguém também quiser entrar no meu grupo de empresas familiares que eu tenho, onde eu posto conteúdo lá todos os dias, tiro as dúvidas das pessoas também, entra na minha bio aí do Instagram. Lá na minha bio do meu Instagram tem um link com todas as minhas redes sociais, inclusive com o meu grupo de WhatsApp de empresas familiares. É um grupo gratuito. Então, para quem quiser entrar, você pode compartilhar o link, adicionar quem quiser. Fiquem à vontade. Também tem esse grupo no WhatsApp. O Rafael também tem um grupo de DISC, não é isso, Rafael? Nós temos quase 200 ex-alunos, né? E esses ex-alunos, que o Antônio Carlos aí é um querido ex-aluno brilhante, né, Antônio Carlos? Concluiu aí com muita ênfase, né? Muito focado em aplicar isso aí dentro do contexto de empresas familiares. Foi muito bacana essa experiência, né, da gente estar discutindo isso junto. E é um grupo disque.rio.br, né? Também tem o site. E estamos lá divulgando esse trabalho aí que a gente acha que traz muito valor e harmonia para as pessoas. É isso aí, pessoal. Boa noite, então, para todo mundo. Fique com Deus aí. Beijo no coração de todo mundo.
Tchau, tchau. Obrigado a Valeu. todos, pessoal. Abraço grande. Obrigado a todos pelo convite, hein? Boa Um noite. abraço aí. Tchau, tchau, pessoal. Harmonia. Valeu.